Boa tarde, deputada Rosa. Eu agradeço o convite para falar sobre o bioma Pampa e contribuir para a discussão desse tema nesta comissão. Eu preparei uma breve apresentação para apoiar o que eu pretendo falar, né? E, de certa maneira, eu vou buscar introduzir o tema, falar sobre o bioma Pampa, sobre a sua história ambiental, sobre o uso pastoril, sobre o uso do fogo e sobre as ameaças à biodiversidade, né? Para contextualizar o problema, né? Então, eu vou, então, abrir a minha apresentação aqui. Essa apresentação eu encaminhei para a Luciana. Ela pode abrir aí, caso não seja possível visualizá-la. Já está aberta, nós já estamos visualizando. Ok. Então, o bioma Pampa ele é um bioma que se restringe ao estado do Rio Grande do Sul, né? Parte do estado do Rio Grande do Sul, a região sul e oeste do estado, e ele tem características, né, semelhantes à vegetação que predomina, né, mais ao sul, no Uruguai e na Argentina, né? Então, é um bioma diferente, né, dos demais, mas ele tem semelhanças com outros biomas não florestais no Brasil, sobretudo com o Cerrado e com o Pantanal. Algumas imagens, né? Esses são campos sobre solos rasos, na região da Campanha, no Quaraí. Vou passar mais rapidamente, são campos da Campanha, na região de Aceguá. Quase todas essas áreas, ou praticamente todas as áreas de campo, são utilizadas para atividade pastoril, de produção pecuária. Campos na região dos areais, né, solos muito arenosos, campos de areia, né, em São Francisco de Assis, campos da Depressão Central, né, no município de São Vicente do Sul, né, várias fisionomias, né, mas todos são campos, né, são vegetação nativa, né, e eu vou mostrar que constitui vegetação nativa que precede inclusive as florestas nesta região. Aqui temos campos na região das Missões, né? Alguns poucos remanescentes, né? Em função da conversão para a agricultura. Na região da Serra do Sudeste, outro tipo de fisionomia, um relevo mais, né, acidentado. E eu queria mostrar aqui, este gráfico mostra resultados, né, de um estudo que analisou sedimentos em turfeiras no município de São Francisco de Assis, na região, né, da Campanha, no bioma Pampa. E o que nós temos aqui? Nós temos a história, né, como se fosse um livro aberto, né, desse sítio lá em São Francisco de Assis, desde cerca de 23 mil anos antes do presente, que é essa escala horizontal aqui. Anos calibrados antes do presente. E na vertical, eu tenho aqui partículas de carvão, né, por centímetro cúbico, que é esta linha em preto, que indica, que é um indicativo, então, da ocorrência de queimadas nesses ecossistemas, nesse sítio, né? Nesse período, né, desde 23 mil anos antes do presente. E essa linha em cor laranja mostra a abundância de grãos de pólen, de gramíneas, que são as espécies que caracterizam, que predominam, né, nos campos, né, até hoje, né, nesse sítio lá em São Francisco de Assis. Então, o que se observa é uma predominância de campos desde 23 mil anos, a ocorrência de queimadas desde cerca de 13 mil anos antes do presente, provavelmente em função da presença humana já nessa região. Grupos humanos já ocupavam esse território nesse período. E nós temos essa linha em verde aqui,
indicativo, né, da vegetação arbórea que caracteriza as matas ciliares e que aumentou apenas nos últimos poucos milhares de anos, a partir da metade aqui do Holoceno, ou seja, cerca de 5.000 anos antes do presente. Né? Então, só para dar uma ideia de que são ecossistemas nativos os campos, né? E que as florestas expandiram posteriormente. Né? Então, como eu já falei, expansão na Mata de Galeria, né? Posteriormente, e eram ambientes habitados, né, utilizados por espécies, né, de grandes pastadores, grandes animais pastadores, como esses gêneros aqui, e as famílias, espécies que hoje estão extintas, exceto o cavalo, que pertence ao mesmo gênero do cavalo doméstico, que é o Equus, né, da família Equidae. E todos esses animais se extinguiram há cerca até 10.000 anos antes do presente. Então, eram ambientes campestres, com espécies que ocorrem até hoje e que eram utilizadas por grandes pastadores. Um exemplo é essa espécie de Equus, que é parente, né, do cavalo, se não for a mesma espécie do cavalo que foi domesticado depois na Eurásia. Essas manchas em verde mostram aí a região distribuição potencial dessa espécie, né, na América do Sul, e aqui nós temos, né, a região do Pampa, e depois Uruguai e Argentina, mas é uma espécie que ocorre, né, que ocorreu, né, em outras regiões do que hoje é o Brasil. Né? Então, nós tivemos aí, em função da extinção desses grandes pastadores, uma janela de tempo de cerca de 10.000 anos, sem grandes pastadores, até que o gado e os cavalos tivessem sido introduzidos, né, pelos jesuítas, em 1630 aproximadamente. Né? Mas o que se pode concluir é que essa vegetação que caracteriza os campos hoje, ela coevoluiu com esses grandes pastadores por cerca de 18 milhões de anos. Né? Então, esses 10.000 anos, essa janela de tempo de 10.000 anos sem grandes pastadores, do ponto de vista evolutivo, da evolução das espécies de plantas, é quase nada. Né? Não significa, ou seja, as espécies que ocorrem hoje nos campos estão adaptadas ao pastejo. Né? E aí entra a questão das queimadas, ou seja, após a extinção dos grandes pastadores, e houve uma mudança climática, no sentido de um clima com mais chuva, mais quente e com mais chuva, né? Porém sazonal, né? Pelo menos até 5.000 anos antes do presente, as queimadas cumpriram um papel importante na manutenção desses campos, dessas paisagens abertas. Né? Então, nós podemos dizer que o fogo, nesse período, constitui um grande herbívoro, né? Que manteve esses campos, apesar do clima ter mudado nesse período, em direção a um clima mais favorável à expansão das florestas, que efetivamente aconteceu nessa região. Em boa parte da região nós temos florestas, nas matas ciliares, e mais ao norte, né, na região já da Mata Atlântica, mas existem campos ainda, né, nesses campos, nessa região mais alta da Mata Atlântica, mas o fogo impediu que as florestas expandissem nessa região. Né? Então, nós temos também dados, não uma série tão longa, mas desde o ano 700 da nossa era, nós temos dados do Morro Santana, aqui no município de Porto Alegre, mostrando essa mesma tendência, a manutenção, né, dos campos, a expansão. Essa linha em verde aqui mostra árvores e arbustos, ou seja, indicativo da expansão da floresta, e partículas carbonizadas, né, a grande quantidade, né, no passado, bem mais do que no presente. Né? Então, o fogo, né, historicamente, né, foi provavelmente um importante fator na manutenção dessas paisagens abertas após a extinção de grandes animais pastadores. Eu falo isso para contextualizar o problema, né, da discussão das queimadas, né, nesses ecossistemas. Então, o que nós sabemos a respeito, né, do fogo nos campos? As queimadas, elas são mais frequentes e são mais intensas, né? E são mais extensas,
quando o uso pastoril é excluído, ou seja, são áreas em unidades de conservação, são as bordas de lavouras e de silvicultura, são as faixas de domínio de rodovias. Áreas de campo nativo usadas, né, para a produção pecuária, né, mantendo a vegetação nativa, elas raramente são queimadas, né, em função do manejo, em função da redução da biomassa inflamável. Esses campos raramente têm biomassa suficiente para manter uma queimada de grande extensão. Se sabe que a vegetação nativa campestre regenera rapidamente após uma queimada. Se sabe que as florestas nativas no bioma pampa, sim, há florestas no bioma pampa, as matas ciliares, os capões, né? Algumas manchas maiores, outras menores, elas são sensíveis ao fogo, sim, mas raramente elas queimam, porque não constitui uma vegetação inflamável, não é como uma vegetação de cerrado ou uma vegetação das regiões em que tem uma estação de seca marcada na Amazônia, em que as florestas, sim, podem queimar, né? Mas no bioma pampa, raramente isso acontece, né? Então, quando nós falamos em incêndios florestais no bioma pampa, eu diria que eles não ocorrem em florestas nativas. Nós poderíamos dizer, então, que seriam incêndios de áreas de campo que foram convertidas em plantações de árvores, áreas de silvicultura. Ou seja, nesse sentido, daria para falar em incêndios florestais, seriam incêndios de áreas de cultivo, né, de plantações de árvore. Mas os incêndios que acontecem no bioma pampa em vegetação nativa não afetam as florestas, né? Isso é importante deixar claro, né? Então, quais são as principais ameaças à biodiversidade do bioma pampa? Não são as queimadas. Não são as queimadas. A principal ameaça é a conversão dos campos nativos em lavouras e silvicultura. Então, o que nós temos de dados, né, do Mapa Biomas? Nos últimos 34 anos, mais de 2 milhões de hectares de campos foram convertidos em lavouras, em pastagens cultivadas e em silvicultura, né? São 120 mil hectares por ano nos últimos 6 anos, né? Se isso fosse floresta, eu tenho certeza que nós teríamos uma comoção pública, né? Protestos, né? As autoridades estariam tomando providências, né, para conter essa perda. 125 mil hectares por ano nos últimos 6 anos, de perda de vegetação nativa. Nativa mesmo, como eu comprovei, né, que naqueles dados lá de pólen, né, no passado. Então, nesse ritmo, até 2050, restarão menos de 13% do bioma coberto por campos nativos. Em alguns municípios, hoje, já restam menos do que 6%. Né? E, em cima dessa grande ameaça que é a conversão em lavouras de silvicultura, não há praticamente reservas legais declaradas no CAR em campos nativos do bioma pampa. São raras as áreas declaradas pelos proprietários. Por quê? Porque os remanescentes de vegetação nativa campestre, os campos nativos, utilizados na atividade pastoril de produção pecuária, estão sendo equivocadamente declarados no CAR como áreas de uso consolidado. Há um artigo, né, na legislação estadual, na lei estadual, o Código Estadual do Meio Ambiente, que permite aos proprietários declararem campos nativos de uso pastoril como sendo área de uso consolidado. E aí, em decorrência de uma interpretação da lei, os proprietários acham, então, que não é necessário declarar a reserva legal, porque eles não teriam mais vegetação nativa remanescente para declarar a reserva legal. Claro que eles deveriam compensar, mas isso não tem sido, os cadastros não têm sido analisados, né? Então, tem assim havido ação sistemática de descumprimento da exigência da reserva legal por um segmento dos proprietários rurais, sendo necessário esclarecer, exigir o seu cumprimento e a devida atualização no âmbito do cadastro ambiental rural, né? Eu mostro algumas fotos, né, desse processo de conversão. Aqui nós temos uma lavoura de soja, nós temos um cemitério centenário ao fundo, né, que pelo menos parece que foi respeitado, mas o entorno todo dele cultivado. Aqui na região do Planalto Médio, lavouras, né, aqui já após a colheita, né?
a silvicultura avançando bastante, né? Avançou muito, né, na década passada, na primeira década desse século, depois diminuiu um pouco, mas agora parece que a tendência de aumentar novamente. E o que nós vemos também é um equívoco nessa visão de que os campos seriam área degradada. Os campos nativos não constituem ecossistemas degradados, eles são vegetação nativa. Então, essa placa ela contém dois equívocos. Primeiro, que os campos são vegetação nativa e que, para conservá-los, eles devem ser conservados como tal, como campos, e com uso pastoril sobre eles, e não com plantio de árvores, e muito pior, né, com cultivo de árvores exóticas, como é essa imagem aqui mostrada, né? Então, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para perguntas.